Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. A revista Urban Magazine, Jornal Novo Dia, iniciam hoje mais uma live, como acontece todas as semanas, todas as quintas-feiras, nesse horário. O entrevistado de hoje já foi vereador 2 vezes, foi prefeito 3 vezes, foi deputado estadual, deputado federal e hoje é suplente de deputado federal. Boa tarde, Miguel Haddad. Boa tarde, Anselmo. O senhor, até abril, exerceu o mandato como deputado federal. E depois de maio em diante, o senhor se retirou da Câmara. Foram mais ou menos 8 meses, é isso? Exatamente, Anselmo. Foram 8 meses, precisamente 8 meses. Bom, o senhor pegou aí o início da pandemia. Pegou lá na Câmara, quando começou a pandemia, fevereiro, março, foi pouco tempo, mas o senhor chegou a votar em algumas medidas para combater a pandemia? Algumas, Anselmo, algumas. Por exemplo, eu votei favorável, naturalmente, aos R$ 600 de auxílio emergencial. Votei favorável a uma emenda da bancada paulista de 219 milhões, que era destinada para o combate do coronavírus no estado de São Paulo. Também favorável à destinação de 2 bilhões para as santas casas e entidades filantrópicas. Também nessa mesma linha, no combate ao coronavírus. Desses recursos, 6,5 milhões foram destinados ao Hospital São Vicente e ao Grendac. Então, foram algumas medidas, tanto no campo, principalmente econômico, de recursos que pudessem ser destinados à população de baixa renda, que está impedida de trabalhar, no caso do ambulante, da diarista e outras atividades, e também de recursos que pudessem melhorar as instalações, os equipamentos e também pagar profissionais da área de saúde. Então, foram recursos importantes e que foram destinados ao combate dessa pandemia que assola aí o mundo todo, né, Selmo? É uma pandemia que preocupa a todos, até porque em alguns países já começa aí uma segunda fase, onde se tinha a sensação de que se havia encerrado os problemas relacionados ao contágio. Nesse tempo que o senhor passou na Câmara, o Congresso decidiu também sobre o uso de dinheiro público, o fundo partidário ou o fundo eleitoral, para financiar as eleições deste ano. E são mais de 2 bilhões de reais. O senhor votou contra ou a favor desse fundo? Eu votei a favor de que fossem destinados esses 2 bilhões que inicialmente estavam previstos para uso de campanhas eleitorais, para que esses recursos fossem destinados também para o combate do coronavírus. Não faz o menor sentido, Anselmo, que numa crise grave como essa, com todos os problemas que as pessoas vêm enfrentando, com mortes, com doenças, que se investisse 2 bilhões de reais para campanhas políticas, como se nós não tivéssemos nenhum tipo de problema. Essa é uma situação que não permite você invista 2 bilhões de dinheiro público em campanhas políticas, quando você tem aí um caos, hospitais sem equipamentos, profissionais, sem médicos, sem enfermeiras, sem atendentes, enfim, todos os profissionais da área de saúde, que não são poucos, né? E você
com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, e a população, naturalmente, quando eu digo nós, falando do poder público, da população, e você destinar 2 bilhões para campanhas políticas. Não faz o menor sentido, eu votei favorável a que fosse destinados esses recursos para o combate a essa essa pandemia, né, que, como eu disse, preocupa o mundo todo. Salvo um país ou outro, Anselmo, todos nós estamos tendo problemas muito sérios. O Brasil praticamente já está, o recordista de mortes, já estamos aí, é o segundo país em mortes hoje do mundo. Tirando um país ou outro, onde você já tem um controle maior, o resto do mundo, esse grave problema, e que traz uma série de consequências, principalmente da economia. O coronavírus, essa pandemia, trouxe um dilema. De um lado, você tem que ter o isolamento, o afastamento, e do outro, você passa a agravar mais ainda um quadro econômico que já no Brasil já dava sinais muito claros de problemas de desemprego e que agora, naturalmente, se agrava em função de todas essas condições que todos nós conhecemos. Quer dizer, resumindo, o senhor é favorável que esses 2 bilhões do fundo eleitoral sejam usados na saúde, no combate à pandemia e não em campanha política. Eu defendi isso, inclusive, Anselmo. Eu defendi claramente de que não podemos investir 2 bilhões em campanhas políticas. Já num quadro normal, uma situação normal, é excessivo. Frente a uma pandemia, é inaceitável. Você não pode achar, quando as pessoas não têm sequer recurso para pagar energia, água, aluguel, dinheiro para fazer um supermercado, empresas quebrando, fechando suas portas, empresas com mais de 100 anos de mercado, fechando as suas portas, desempregando, demitindo, na verdade, né? E aí a classe política investir 2 bilhões para suas respectivas campanhas. Não há o menor sentido, eu votei favorável à transferência desses recursos, defendi a transferência desses recursos para o Covid, para a área de saúde no combate a essa pandemia. Bom, voltando a Brasília e deixando o Covid de lado, a Covid, né? O deputado normalmente é visto como no plenário, votando, discutindo, discursando. Mas o trabalho do deputado federal, ele também tem um trabalho, digamos, de bastidor, em gabinetes de ministérios, em secretarias. É importante esse trabalho? Importante, nós temos, enquanto deputado federal, enquanto o Senado, o Congresso como um todo, ele tem uma série de projetos importantes. Eu vou dar um exemplo para você, além desses que nós falamos sobre o campo econômico, sobre a questão da pandemia. Eu tive a oportunidade de aprovar um projeto que aumentava a pena em relação a maus tratos animais. É uma emenda, uma lei importante. Né? Da mesma forma, o marco do saneamento. O marco do saneamento, com a aprovação do marco do saneamento, é possível você integrar a iniciativa privada na busca dessa solução. Como aconteceu já em Jundiaí, que nós fizemos aqui em Jundiaí há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, nós fizemos um trabalho com a iniciativa privada. O que transformou Jundiaí, chegamos a ser apontados, em alguns anos, como a melhor cidade em saneamento, água e esgoto. Hoje, o Brasil ainda tem seríssimos problemas de esgoto. Há estados em que você sequer tem um banheiro nas residências. Não estamos falando aqui nem de rede de esgoto, de afastamento de esgoto, de tratamento de esgoto, mas de sanitários, de banheiros, casas sem banheiros. Uma grande parte da população não tem acesso a água e esgoto de qualidade, no caso da água. Então,
foram projetos importantes, caso do saneamento, do marco de saneamento, a lei que amplia a pena na relação dos maus tratos animais. Votei contrário ao aumento do fundo eleitoral. Votei contrário ao aumento do fundo eleitoral. Votei favorável à prisão em segunda instância. Então, há uma série de projetos que tramitam na casa e que são extremamente importantes. E a posição do deputado, ela ajuda ou então atrapalha, né? Dependendo de como você vota. O deputado tem essa função. Tem a questão dos recursos, que nós já discutimos, né? 2 bilhões de transferência do fundo eleitoral para o Covid, para o combate à pandemia, e outros recursos, naturalmente, que podem vir a ajudar, a somar nas ações dos estados e dos municípios. Para você ter uma ideia, em termos de emendas, além daquilo tudo que nós já falamos, nós enviamos em torno de 6 milhões para o Grendac nesses anos. Mais de 6,5 milhões para o Hospital São Vicente. Foram mais de 25 milhões só para o aglomerado urbano. Em torno de 40 milhões para o estado de São Paulo. E aí entram municípios e entram entidades, como é o caso do São Vicente, de instituições, né? O Grendac, a ATEAL, a PAIS, o caso da PAI de Várzea, nós fizemos recentemente uma emenda para a PAI de Várzea. Então, você tem a aprovação dos projetos, você tem recursos que são destinados para os municípios, para as entidades, tem encaminhamento de ações, de projetos. Eu vou voltar para a questão do Grendac. Nós precisávamos habilitar o Grendac junto ao governo federal. E foi uma grande luta. A direção do Grendac, naturalmente, e são pessoas muito envolvidas, comprometidas, e nosso trabalho junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, junto ao presidente da República, naquela oportunidade, para viabilizarmos esse credenciamento, essa habilitação. Então, você tem várias ações, convênios, projetos, financiamentos, que vão permitindo que você ajude, socorra entidades e as instituições e o poder público como um todo. Ter deputado estadual, ter deputado federal, sempre é uma possibilidade de você ter uma resposta mais rápida dos entes públicos, governo do Estado e governo federal. Bom, o senhor voltou à suplência e nós ficamos aí, digamos, órfãos de deputado federal. Temos só um representante na Assembleia Legislativa, enquanto outras cidades aí têm 5, 6, até mais deputados federais e estaduais. Como nós podemos melhorar isso, reverter isso? Anselmo, a representação é sempre muito importante, independente de nome. É a primeira vez, praticamente, que a nossa região fica sem representação. Nós temos um deputado estadual que teve uma votação muito pequena, se elege no Estado e não se elege por Jundiaí, tem voto, naturalmente, em Jundiaí. Então, é um outro tipo de atuação. Representantes na Assembleia e na Câmara Federal da cidade, eleitos pela cidade, pela região, nessas eleições, infelizmente, nessas últimas eleições, nós não conseguimos o número de votos suficientes para eleger. A questão não é o nome, Antônio, José, Paulo, Pedro, Miguel, esse ou aquele, mas é de você ter representatividade, porque isso ajuda, conforme nós já falamos aí no decorrer desse bate-papo. Há uma tendência, e eu sou absolutamente favorável, do voto distrital, que é a eleição tanto do vereador, mas principalmente do deputado federal, do deputado estadual, dentro de uma região. Isso faz com que o deputado tenha compromisso
com aquela região. Porque se ele não trabalhar bem, ele terá que voltar àquele mesmo reduto eleitoral para pedir o voto. E a população conhece melhor o seu deputado. Então, o voto distrital é uma medida que pode muito ajudar que cada região tenha representatividade. Que Jundiaí, por exemplo, não fique mais sem representatividade. Se, de fato, for confirmado o voto distrital, eu sou um defensor do voto distrital, tenho certeza que nós teremos um avanço. Nós teremos um avanço importante. De qualquer forma, é fundamental que a região tenha clareza de que ter representantes é um ganho. É positivo. Você tem a quem a se reportar, quem procurar, alguém que defende as ideias, as posições, os interesses daquela região, daquele aglomerado, daquelas cidades. Então, essa representatividade, ela é positiva. Infelizmente, não foi possível. Eu volto a dizer, a questão não é a minha eleição, mas é a eleição de Jundiaí, a eleição da região, né? Representantes desse aglomerado que não é pequeno. Se nós olharmos, nós temos aí, somos uma 7ª, 8ª economia do estado de São Paulo, temos densidade eleitoral, temos sempre tivemos expressão no campo político, representatividade e uma cidade, uma região moderna em que muito ajuda o desenvolvimento do estado e do país. A própria cidade de Jundiaí é uma cidade de referência, sempre foi. Nós fomos referência em saneamento, em meio ambiente, em educação. Recebemos inúmeros prêmios, Anselmo, em educação. Então, daríamos para discorrer aqui um pouco sobre as conquistas de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade extremamente competitiva quando nós olhamos o resto do Brasil. Naturalmente, ela tem problemas, mas é uma cidade sempre de vanguarda. É uma das poucas cidades em que você tem uma estiagem, você fica um bom tempo sem chuvas e que ela resiste sem pedir sequer racionamento de água. Por quê? Porque se investiu muito, porque se pensou alguns anos à frente dos problemas que nós iríamos enfrentar se não tivéssemos uma represa com uma grande capacidade. Então, não ter essa representatividade, não eleger deputados, é uma perda. Não uma perda eleitoral, mas uma perda de representatividade, uma perda política, perda administrativa. Eu converso muito com as pessoas, eu ando, tenho relacionamento, e as pessoas se ressentem nesse momento da cidade ficar órfã. É porque, muitas vezes, o candidato, o político eleito por uma região, ou quando tem uma boa votação por uma região, ele muitas vezes não a representa. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, e tenho certeza que as próximas eleições nós voltaremos a ter representatividade, independente aí de nomes. O importante é que tenhamos, independente do nome, e tenhamos representatividade e tenhamos pessoas comprometidas. E, enquanto isso não acontece, as cidades precisam de soluções, algumas para problemas localizados, problemas próprios, e outros problemas que envolvem outras cidades, as cidades vizinhas, as cidades conurbadas, muitas vezes. Há alguma ideia para isso? Anselmo, eu vinha trabalhando muito na Câmara Federal em relação às regiões metropolitanas e os aglomerados urbanos. Tanto é que eu presidia uma subcomissão das regiões, da região metropolitana, e de aglomerados. Eu presidi durante mais de 3 anos essa subcomissão. A visão de cidade hoje, ela não é uma visão local.
vamos pegar o caso da pandemia, que é um caso atual. Não há como você ter ações que isolem Jundiaí do resto do país, do resto do estado e das cidades aí vizinhas do aglomerado. As ações têm que ser comuns. Uma dengue, você tem da dengue, não basta Jundiaí fazer a sua parte, o Várzea Paulista fazer a sua, mas são ações muito comuns. O assaltante que rouba, mata, furta alguém, ele de repente ele sai daqui, está em Itupeva, ou está em Cabriúva, ou então ele faz isso em Cabriúva, está em Jundiaí. A Guarda Municipal, ela não pode se limitar a uma ação dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada divisão geográfica. Então, as cidades, elas têm que ser vistas enquanto aglomerados. Você potencializa o resultado. Nós tivemos um modelo que foi de ótima qualidade. Foi o aterro sanitário, que estava em Várzea. Foi em Várzea há muitos anos e que hoje vem se transformando num parque. Durante muitos anos, se deu uma solução para 6, 7 municípios em relação ao aterro. A questão da estação de tratamento de esgoto, que nós disponibilizamos por algum tempo para algumas empresas que, não de Jundiaí, mas que precisavam ter o seu esgoto, porque em função de resíduos químicos, tem que ter seu esgoto tratado. E que não precisavam instalar uma estação de tratamento de esgoto. Hoje, a Sabesp já implantou em Várzea Paulista uma estação que atende Campo Limpo e atende Várzea. Mas, enfim, se busca soluções comuns. O transporte coletivo, o intermunicipal, ele é essencial que as cidades discutam o intermunicipal, porque as pessoas moram em Várzea e trabalham em Jundiaí, ou moram em Jundiaí e trabalham em Campo Limpo. Então, essas ações, essas discussões de aglomerados, elas potencializam o resultado, buscam soluções muito mais econômicas e muito mais inteligentes. Você vai consolidando bons resultados nesse campo administrativo, esse campo público, que é extremamente difícil. Se você pensar de forma isolada, é muito mais difícil você enfrentar e conquistar aí bons resultados, Anselmo. E o senhor não vê, assim, uma possibilidade de liderar ou de agrupar todo esse pessoal interessado em resolver problemas das cidades da região? Alguém precisa tomar iniciativa. O senhor já tem feito isso? Anselmo, veja bem, eu, inclusive, fui o primeiro presidente do aglomerado urbano de Jundiaí. Eu estive à frente da presidência do aglomerado urbano. A proposta é uma proposta extremamente inteligente, uma proposta viável, mas tem que ter uma participação maior do governo do Estado. Ela não se concretiza se não tiver a mão do Estado, porque você tem que ter uma resistência na busca de algumas soluções. Você, muitas vezes, o município... Eu fui convidado, alguns anos atrás, para dar uma palestra em Pernambuco. Fui convidado para falar sobre saneamento. E ali estavam prefeitos de todo o estado, ou pelo menos um bom número de prefeitos. E eu apresentava, naquele momento, a proposta do consórcio de Jundiaí, consórcio de Várzea Paulista, consórcio dos municípios aí do aterro. Todos concordavam com a proposta, todos defendiam a proposta. No instante em que você dizia assim, bem, aonde nós vamos instalar? Ninguém queria o aterro instalado no seu município. Mesmo havendo vantagens econômicas, mesmo havendo compensações, porque se você tem um ônus, você tem que ter também um bônus em relação a essa instalação. No caso aí de Várzea, naquela época, ela não pagava pelo aterro. Ela depositava o seu lixo no aterro e ela não pagava por esse depósito, por esse serviço.
Então, mesmo propondo vantagens, todos os municípios ali, ninguém desejava. Isso acontece com penitenciárias, muito comum. Muitas vezes, uma questão até menor, a implantação de uma lombada. Muitas vezes, todo mundo é favorável, mas ninguém quer na frente da sua casa. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Feiras livres. Todo mundo quer perto, mas ninguém quer na sua rua. Principalmente a barraca de peixe na sua porta, né? Então, por isso que é importante você ter a mão do Estado. Em alguns momentos, alguém tem que decidir. Quando você enfrenta um impasse. Além do que, precisa ter recursos. Precisa ver recursos, e esses recursos têm que ter dentro de uma proporcionalidade, mas também tem que ter a participação do Estado. O aglomerado e a região metropolitana é uma proposta extremamente inteligente, é uma boa proposta, mas tem que ter a participação do Estado. Eu comandei o aglomerado urbano de Jundiaí, nós nos reunimos inúmeras vezes, implantamos o aglomerado, há algumas ações que vão se intensificando, da segurança, não há como você imaginar a segurança sem a visão do aglomerado. Na área de saúde, principalmente pandemias, epidemias, não há como você imaginar sem essa participação. O sistema viário. Então, ao próprio desenvolvimento econômico, o plano diretor. Eu vou dar um exemplo a você. Jundiaí nós temos no Bom Jardim, é uma zona rural. Ela faz limite com Itupeva. Do lado de Itupeva, na divisa, onde é a zona rural de Jundiaí, você tem indústria. O nosso plano diretor preserva aquela região. O de Itupeva, por algumas razões, e eles têm uma visão diferente, ali eles entenderam por bem instalar indústria. Então, se você não tiver uma ação comum, um plano diretor, pelo menos áreas, nas divisas, esses setores lindeiros entre os municípios, você passa a ter os resultados, não são aqueles os quais você deseja. Muito pelo contrário. Então, você tem uma parreira de uva, né, uma parreira, e do outro lado, você tem uma indústria química, convivendo lado a lado. Né? Então, essa proposta, cidades modernas, as cidades elas têm que ter essa visão do aglomerado e, naturalmente, valorizar as pessoas. Então, eu sempre, há muitos anos eu digo isso e repito, não adianta você ter um viaduto maravilhoso e ter pessoas morando embaixo. Uma cidade boa, uma cidade que tem essa visão do aglomerado, que compreende que o desenvolvimento não pode ser só para ela, mas que tem como prioridade as pessoas. E que garante um mínimo, que é água, que é esgoto, que são as creches, a educação, enfim. Há setores que são imprescindíveis, que cabe ao poder público, ele tem a obrigação de atender essas demandas. E aí você vai, naturalmente, conforme você vai vencendo etapas, você vai avançando em outras. No momento que você resolve água e esgoto, você precisa avançar no transporte público, você precisa avançar na segurança, você precisa ter mais câmeras. Eu encaminhei recursos para as guardas municipais, de Jundiaí principalmente, e mandei para a Várzea também, para melhor equipar as guardas, inclusive com câmeras de vigilância, Anselmo, com armamentos mais novos, com a comunicação, no caso de Várzea Paulista, de um pedido, porque o sistema de comunicação deles era muito antigo, era muito limitado. Então, você, conforme você vai avançando em alguns setores, você vai tendo novas exigências, o que é natural. Mas essa visão regional, ela é imprescindível. O senhor agora está afastado da Câmara dos Deputados. O senhor pretende disputar novos cargos públicos, seja uma prefeitura ou mesmo a Câmara Federal? Anselmo, eu
fui prefeito por 3 vezes. Eu acho que é uma honra ser prefeito de uma cidade como Jundiaí. Não penso, né, em ser candidato a prefeito. Esse ano nós teremos eleições, tudo indica que teremos eleições, está dependendo um pouco de como a pandemia reage, mas há uma tendência de que teremos eleições. Podem até ser adiadas por mais um mês ou menos um mês, mas é bem provável. Então, eu não serei candidato. Não serei candidato a prefeito. Daqui mais 2 anos, nós teremos novas eleições, teremos eleições para presidente da República, governador, senador, deputado estadual, federal, enfim. Mas ainda há uma longa estrada a ser percorrida. Eu, nesse momento, vou participar um pouco desse processo, vou ajudar nesse processo eleitoral aqui local, regional. Normalmente a região me chama, eu tenho participado, como cidades como Louveira, Itupeva, Campo Limpo, Vaz, enfim. A região é um campo em que nós atuamos também, temos aí bons candidatos e, naturalmente, vou apoiar aqui em Jundiaí o Luiz Fernando. Bom, as 3 vezes que o senhor foi candidato a prefeito, o senhor levou no primeiro turno. E eu sou testemunha também que o senhor é o único candidato que ganha voto negando o que pedem. Precisa asfaltar aquela rua. Não vou asfaltar porque é ilegal, é uma rua particular, tem um processo todo. O senhor negou voto, não sei se o senhor se lembra disso, e conquistou todos os moradores da rua. Lá em 1982, o senhor foi eleito vereador. Aí o senhor chegou à Câmara de Jundiaí. O senhor se sentou na bancada, lá no plenário. O senhor imaginou que um dia o senhor estaria em Brasília? Olha, não, sinceramente não. Quando eu saí dos bancos escolares, eu fazia Direito, aqui em Jundiaí, na Faculdade Padre Chieto, e havia um clima, naquele momento, em 82, questão da ditadura, as eleições estavam fervilhando, essa discussão política, os bancos acadêmicos, era uma discussão mais intensa, e nesse contexto fui candidato. E dentro da faculdade haviam outros candidatos, alunos. Foi o caso do Zé Geraldo, o Ariovaldo Alves, enfim, outros nomes também colocaram os seus nomes nessa disputa, em 82. E fui candidato pela primeira vez, venci naquela oportunidade as eleições, mas não imaginava ser vereador, ou então prefeito, deputado estadual, não. As coisas foram acontecendo. Eu sempre digo que mais importante do que ganhar é o compromisso com um bom mandato. Você ganhar é uma fase, mas o mais importante é o bom mandato. É quando terminar o mandato, você poder sair pela porta da frente. O que é de pior é você ganhar e, ao término do seu mandato, ter que sair pelos fundos. Então, o grande desafio é o bom mandato. Porque você tem que, e não é simples, fazer bons mandatos, desenvolver boas administrações, é um grande desafio. Mas quem se lança tem a obrigação. Quem vai pedir voto para esse cargo ou aquele, tem que ter a consciência, tem que saber claramente de que tenha esse desafio, tem essa obrigação. Mas eu não pensava. Eu, quando assumi pela primeira vez, tinha 24, 25 anos, assumi, ganhamos as eleições naquela oportunidade, era uma eleição muito mais simples em termos de gastos, você fazia cola, nós comprávamos polvilho azedo. Polvilho azedo, no supermercado, é verdade, polvilho azedo. Pegávamos aquelas latas de tinta, água e polvilho azedo, aquilo se transformava numa cola. Não havia distribuição de camisetas, era até possível, mas ninguém o fazia, brindes, nada. Era chaveiro, caneta, camiseta. Imagina, eram campanhas muito baratas, muito baratas. Eu me recordo,
nós tínhamos 2 tipos de material, um cartaz e um santinho, né? Era tudo que se tinha numa campanha para vereador, e era uma campanha agradável, era uma campanha de contato, realmente de sola de sapato. Você tinha que convencer o eleitor, você tinha que conversar com o eleitor, né? Era mão na mão, olho no olho, e você argumentava as razões pelas quais você queria, quais eram os seus projetos, embora as limitações, naturalmente, da vereança, né? Mas você colocava um pouco aquilo que você imaginava. E assim foi a campanha de 82 e a de 88 também. Nunca tivemos campanhas com essa sofisticação toda, com marqueteiros, com custos absurdos de campanha. Eram campanhas muito mais baratas e com a mesma efetividade. Alguns dias atrás, eu estava na Câmara Federal, uma discussão, e estava se discutindo qual era o valor do fundo partidário. E um dos deputados disse, não, nós precisamos gastar, no mínimo 3 milhões. Eu pedi a palavra, disse, olha, o problema não é 3, 4, 5, 10. O essencial é que todos tenham o mesmo valor. Se todos têm o mesmo valor, nós podemos reduzir o valor. Porque a disputa passa a ser legítima, no sentido que ela é igualitária. Todos disputam nas mesmas condições. O que é ruim é quando um tem 1 milhão e outro tem 10. Ou quando um tem 100 mil e outro tem 500. Mas quando todos têm 50 mil, a campanha ela é absolutamente como uma campanha onde todos têm 10 milhões. Os valores hoje estão superdimensionados porque é uma cultura em relação a campanhas caras, a profissionais pagos aí a preço de ouro. Então, nós precisamos rever isto. Eu tenho muitas referências de 82, minha primeira campanha, que é uma campanha sem custo nenhum, quase. Não só eu, como todos, porque era uma cultura naquela oportunidade, Anselmo. Você acompanhou as campanhas de 82, você estava no JC, se a memória não me trai, e naquela oportunidade as campanhas eram muito mais baratas e todos disputavam. Havia campanha para prefeito, havia campanha para vereador, havia campanha para deputados, e com valores infinitamente menores. Então, eu acho que quando eu participei em 82, era uma realidade muito mais simples, campanhas que eram muito mais o esforço físico, a disposição, o comprometimento de ir buscar o voto e de assumir os compromissos, do que grandes recursos, né, valores muito significativos, em que você tem aí contratação de profissionais e de brindes e outros mecanismos. Mas foi uma boa campanha. Eu me lembro muito bem da campanha de 82 com saudosismo, né? Uma campanha agradável. Naquela oportunidade, era o meu primeiro passo na vida pública. E as coisas foram caminhando. Nós falamos agora há pouco em brindes. Eu lembro que depois o brinde ficou mais sofisticado quando os políticos, em geral, descobriram que o voto feminino era um voto bem numeroso. E aí lançavam um brinde à lixa de unha. Lembra disso? Lembro. E aí, novamente, essa é a grande questão, né? E hoje, felizmente, não se pode mais, e não só a lixa de unha, só para o batom também. Batom. Tem o batom. Mas você vê, hoje, felizmente, os brindes, a legislação atualmente não permite, o que está absolutamente correto. Você vê, nós tivemos uma fase inicial em que não podia, até por as condições econômicas não permitiam, né, você ter campanhas com um custo muito alto. No decorrer dos anos, as campanhas foram sofisticando e, quando eu falo sofisticando, os valores, os investimentos passaram a ser maiores, o que faz com que as pessoas disputem em condições desiguais. Quem tem mais recursos naquela oportunidade tinha mais possibilidades de se eleger ou de reeleger, porque ele tinha mais cabos eleitorais, ele tinha mais brindes, ele tinha mais atrativos, que, quer queira, quer não, em algumas circunstâncias, se traduzem em voto. Então, hoje, você tem uma limitação de brindes. É lógico que há outros mecanismos, mas a campanha, de fato, ela durante algum tempo,
ela foi crescendo em torno de brindes, de atrativos, de showmícios, de tal forma que você reunia as mesmas condições, ou então a sua possibilidade de se eleger ou reeleger eram muito limitadas. O importante, eu volto a dizer, não é o quanto, mas é quando todo mundo pode gastar a mesma coisa. Se todos podem gastar a mesma coisa, nós não precisamos de 2 bilhões. Nós podemos fazer com 100 milhões. Podemos fazer com 10 milhões. Estou falando isso no campo geral de todas as campanhas. Então, uma campanha individual que custa 100 mil pode ser feita com 20. Uma campanha que custa 1 milhão pode ser feita com 100 mil. Desde que todos reúnam as mesmas condições. É um desperdício de dinheiro, e ainda principalmente agora, que é dinheiro público. Miguel, para encerrar, são 2 perguntas. Primeiro, você é casado com a Maria Rita há quanto tempo? E você tem 2 filhas. Alguma delas pensa em seguir a carreira política, tem alguma vocação ou quer distância? Olha, eu sou casado com a Rita há mais de 35 anos. A Rita, nós nos conhecemos na época da faculdade. Eu fazia direito, a Rita também fazia direito, começamos a namorar e daí para frente nos casamos e somos casados há mais de 35 anos, Anselmo. Tenho 2 filhas. Nenhuma das duas, as 2 estão no mercado de trabalho, nenhuma das 2 pensa na vida pública. A vida pública é uma vocação. Ela tem muita coisa boa, é indiscutível, tem muita coisa boa, e tem também seus espinhos, os seus obstáculos, os seus desafios. As minhas filhas têm a opção de ir para o mercado privado, trabalho nos nossos empreendimentos, então não pensam. Acho que da família como um todo, eu sou o único e fui pelo caminho político. Acho que é uma vocação e tem pontos extremamente positivos. Eu tenho absoluta satisfação de ser político, orgulho de ser político. Estou há muitos anos na vida pública. Construí uma vida. A minha vida é a vida pública. Eu fui vereador por 2 vezes, fui vice-prefeito, fui deputado estadual, fui prefeito 3 vezes, fui deputado federal, assumi a presidência da FDE, tenho toda uma vida pública. E, no decorrer de todos os anos, dei o melhor, me esforcei sempre para poder desenvolver da melhor forma os meus mandatos. Porque, volto a insistir, a questão não é ganhar ou perder a eleição, mas é a qualidade dos mandatos daqueles que vencem. Como é que você será lembrado? Como você é visto? Como as pessoas te reconhecem? Você tem políticos que não podem pegar sequer um avião, que não podem ir no local público, que não podem andar nas ruas. Outros que são reconhecidos como maus administradores, maus políticos, não no sentido do desvio de recursos nem nada, mas porque não se esforçaram, não se envolveram, ou por algumas razões não conseguiram, em função do momento, desenvolver um bom mandato. E outros em que há um reconhecimento. E a população, ela diferencia isso. Grande parte da população, eu acho que você tem questões ideológicas, posicionamentos partidários, há essas disputas que são naturais e saudáveis dentro de um campo, dentro do campo democrático, dentro de uma discussão saudável. Cada um, naturalmente, defende as suas posições. E isso é positivo, isso é bom, isso enriquece o debate. Mas há limites. Há limites nessas discussões. Mas eu, felizmente, todos esses anos de vida pública, eu me sinto extremamente comprometido
com a população que sempre foi generosa, sempre me ajudou nesse processo eleitoral. Mesmo agora, quando perdi as eleições dessa última eleição, eu fiz em torno de 86, 87 mil votos. Se eu estivesse, houve deputados que foram eleitos com 35 mil votos, com 50 mil votos. Se fosse uma listagem dos 70 primeiros, Anselmo, eu estaria eleito. Não fui eleito em função, saía de mais 3 mil votos, naturalmente, e em função do coeficiente eleitoral. Mas, de qualquer forma, sou grato à população que acreditou, que foi às urnas e depositou o seu voto, me dando a oportunidade agora de ser o primeiro suplente da coligação. Ok, Miguel. Agradeço sua atenção, seus esclarecimentos, e lembrando ao público que não é bem essa entrevista, é uma outra entrevista, está publicada aí no segundo número da revista Urbem Magazine, que pode ser vista no endereço www.revistaurben.com.br. Miguel, mais uma vez obrigado e disponha sempre dos nossos microfones, páginas e câmeras. Muito obrigado. Anselmo, eu queria muito agradecer a você pela oportunidade de poder estar conversando com vocês, com as pessoas que nos assistem nesse momento, cumprimentá-lo pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, as lives que vocês vêm desenvolvendo, a revista, a Urbem, enfim, a proposta, todo esse conceito de comunicação que vocês vêm desenvolvendo e que é mais um espaço importante de informação, de oportunidades, de esclarecimentos. Muito obrigado a você e a todas as pessoas que nos assistiram na tarde de hoje. Nós que agradecemos. Nós conversamos com o ex-prefeito, ex-deputado estadual, deputado federal, agora na suplência, Miguel Haddad. Na próxima quinta-feira, às 15h30, teremos novamente uma live que será anunciada aí durante a semana. Obrigado a todos.